de Janeiro. Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e hoje vamos falar do empate do Norwich, né? Um empate que ninguém esperava, afinal todo mundo está achando que o Norwich ia perder para o Leicester e acabou que nós conseguimos arrancar aquele pontinho especial fora de casa, né? O Norwich jogou bem, impressionantemente bem, porque as avaliações foram muito boas, eu não pude assistir a partida, mas eu conferi alguns dados levantados aqui, não só por sites especializados em análise de futebol, mas também como análise de fãs, né? Eu até prefiro muitas vezes ver o lado do torcedor, porque o torcedor geralmente é mais crítico com os jogadores, né? E para vocês terem uma ideia, né, o Aarons recebeu nota 9, o Byron foi considerado o melhor do Norwich por alguns torcedores nessa partida. Quando eu digo melhor do Norwich, ganhou nota 10, né? E claro, né, o nosso querido Timo Pukki voltou a fazer gol. E o Buendia jogou muito bem também a partida, foi um dos destaques aí do jogo. E bom, já como a gente está aqui meio que no improviso, já que eu não pude assistir a partida, eu vou falar de acordo com o que eu vi nos highlights, né, que o Norwich divulgou há pouco tempo aí no seu YouTube, para eu poder comentar melhor sobre o jogo. E assim, sinceramente, eu achei o jogo bem equilibrado, eu achei que o Norwich jogou muito bem mesmo, né, vendo aí a distância na tabela e tudo mais. O Norwich fez a parte dele. E tanto que o Norwich conseguiu até abrir o placar na frente do Leicester. Eu, quando tava ouvindo o jogo, até estranhei assim, peraí, foi o gol do Norwich? Porque foi repentino assim no lance, né? Onde o Buendia dá um passe magistral pro Pukki colocar no canto do Schmeichel, deixando ele vendido no lance do gol do Norwich. 1-0 para os Canários já aos 26 minutos do primeiro tempo. Nice ball to Buendia in the centre circle with space to work with, and he slides in Pukki. Pukki's one-on-one here with the goalkeeper, and he's put it away! Teemu Pukki gives Norwich City the lead as they breach the Premier League's meanest defence. Typical Norwich really, Buendia splitting the defence, Pukki chasing after it, finishing calmly, and in the 26th minute, it's Leicester City 0, Norwich City 1. Porém, o Leicester não pode perder em casa, eles estão brigando pelo título, e aí a pressão ficou em cima do Norwich, obviamente. E aí, galera, teve um lance que foi meio falha do Crew, na verdade, né? Mas não por ele ter colocado a bola para dentro do gol, isso foi aos 38 minutos, tá? Mas sim pelo posicionamento dele na hora da cobrança do escanteio. Se vocês repararem, o Crew ele tá meio que no agarra-agarra com alguns jogadores do Leicester na entrada da área dele, da pequena área, né? E, em vez dele estar se posicionando e olhando para a bola, que é isso que todo goleiro tem que fazer. Lógico, tem que ter um posicionamento, tem que ver quem é que está atrapalhando a jogada, a impulsão dele, mas não pode deixar de olhar para a bola. E o Crew ele não está olhando para a bola na hora do cruzamento, que tanto que quando há o desvio de cabeça do Vardy, o Crew ele toma um susto, né? E caraca, a bola vai entrar. E aí ele pula meio que no desespero e acaba socando a bola para dentro do gol. Eu acho que a bola já ia entrar de qualquer forma, né? Se não entrasse com o gol do Vardy, alguém ia empurrar para dentro. Mas acabou que aí o gol foi dado como gol contra do Crew aos 38 do primeiro tempo, empatando a partida para o Leicester. Norwich see out another set piece. Maddison whips it in dangerously. Vardy's header 1-1. Norwich City undone from a set piece, and it's their former player James Maddison who creates it, curling the ball into the near post. Jamie Vardy gets there, heads in, a goal for the 9th Premier League game in a row. You can't stop Jamie Vardy at the moment, and he's found a way through against Norwich City, and it is Leicester City 1, Norwich City 1. O Norwich, ao longo da partida, já teve ótimas chances com o Pukki, o Buendia dando ótimos passes, e aparentemente o Norwich está desenvolvendo uma jogada muito interessante de correr entre os zagueiros para fazer uma situação de falso impedimento, né, enganar a linha de defesa do adversário, e o Pukki tem sido o protagonista disso, né, na parte ali do ataque, porque contra o Arsenal, por exemplo, o Pukki já tinha feito isso muito bem. Aliás, o Pukki destruiu a defesa do Arsenal só com a movimentação dele. E assim, já vemos essa situação sendo criada em outros momentos, e dessa vez, mais uma vez, né, foi criada com um gol
sendo o primeiro gol do Norwich da partida. Primeiro e único, né? Porque a partida terminou 1-1. Mas aí eu tô pontuando alguns momentos aqui que eu achei interessante em destacar. E o Buendia, eu disse que ele foi o melhor, foi um dos destaques do jogo, porque ele é quem proveu esses passes. Inclusive a assistência foi dele pro Pukki. Ele já tá com 5 assistências no campeonato inglês. O Buendia parece que voltou a apresentar o seu melhor futebol. Então até que foi bom esse período aí de, entre aspas, descanso na geladeira, que o Farke botou o Buendia no banco há algum tempo aí. Mas aparentemente valeu a pena. Agora, a questão que a gente tem que saber é: vamos manter essa consistência, né? Vamos continuar jogando com essa gana de vencer, né? Com essa imposição dentro de campo e se defendendo bem, porque assim, apesar do Norwich ter tomado um gol bobo, né? Durante a partida o Leicester pressionou bastante e conseguiu não fazer o gol graças à boa manutenção defensiva do Norwich. O Zimmerman e o Godfrey parecem estar jogando bem. Aliás, né? Godfrey, coitado, tomou-lhe uma joelhada dele mesmo na cara, perdeu um dente. Melhoras aí pro nosso querido Godfrey. Mas o Zimmerman e o Godfrey, né, juntamente com o Byron e o Arons ali fazendo as laterais, tem sido uma boa linha de defesa depois daquela fase horrível que nós estávamos tendo no campeonato inglês. Que não que seja uma boa fase agora, afinal a gente vem de um empate, 2 derrotas e um empate. Então, né, não é o melhor, não são os melhores últimos jogos do Norwich na temporada, mas assim, o nosso maior problema é adversário direto. Então, ganhar dos adversários diretos é que tem sido o comprometedor. E aí fica até o título desse podcast, porque aí é uma pergunta que eu me faço e, bom, eu penso que vocês devem se fazer também. Mas o Norwich, ele tem que correr contra o tempo. O Norwich, ele precisa correr contra o tempo, porque vira e mexe, quando o Norwich tem essas atuações boas, a gente fica na expectativa de que, agora engrenou, né? Agora vai. Mas aí quando pega, tipo, o Southampton, o Sheffield United, depois volta tudo a ser como era antes, né? Um futebol fraco, desatento e de só um tempo de jogo. Então, é difícil montar uma pequena previsão aqui, analisar o Norwich por conta dessa situação do time não ter uma regularidade. Então eu deixo essa pergunta até para vocês aí, se vocês acham que o Norwich tem que correr contra o tempo ou não. Eu vou ser positivo aqui e dizer que não precisamos correr contra o tempo, que vamos aos poucos melhorar, né? Eu acredito que o Norwich, já vencendo o próximo jogo contra o Wolverhampton em casa, consiga aí já pelo menos empatar com o Southampton e o Aston Villa, que são os próximos do Norwich ali na zona de rebaixamento. Mas enfim, vamos falar agora da tabela e dos próximos jogos. Tem também anúncio da FA Cup, com o nosso adversário já sendo conhecido. Então, vamos lá, vamos ver qual é a da tabela, nossos próximos jogos e a FA Cup. Bom, começando aqui pela FA Cup, o Norwich vai enfrentar o Preston North End. Só que o jogo é só num sábado, 4 de janeiro de 2020. Então falta tempo ainda, mas fiquem atentos aí, sábado, dia 4 de janeiro. Válido pela FA Cup, Preston North End versus Norwich City, ao meio-dia. Então, horário de Brasília, tá, pessoal? Então aí fiquem atentos aí que já temos nosso adversário na FA Cup. Inclusive vale ressaltar que o Preston North End joga a Championship e está em terceiro lugar, então aí brigando para subir. Só que tem um pequeno detalhe, né? O West Bromwich e o Leeds United estão uma vantagem enorme comparado ao terceiro colocado. A vantagem é de 10 pontos para o segundo colocado aí. Aliás, a diferença é de 10 pontos para o segundo colocado. Então o Preston North End provavelmente vai brigar pelo playoff. E o West Bromwich e o Leeds United devem subir com tranquilidade para a Premier League, vendo a tabela hoje, né? Mas enfim, seguindo aqui para nossa tabela da Premier League, temos como próximo adversário o Wolverhampton. Comparado ao Norwich, o Wolverhampton está bem de vida, está lá na 8ª posição. E inclusive o Wolverhampton está na Europa League, né, indo muito bem, obrigado. Então assim, eu espero que o Norwich consiga tirar algum resultado disso, porque primeiro o Wolverhampton
pode focar mais na Europa League, né? E segundo, porque o Norwich está jogando em casa, né? E o Norwich precisa mostrar para a torcida que tá na hora de, né? Olha, a gente não só joga bem contra times do Big Six, contra times que estão lá em cima, ou contra times fora de casa. Então, assim, o Norwich precisa mostrar que joga bem no Carrow Road. Acho que o último jogo realmente bom no Carrow Road, tirando o jogo contra o Newcastle, foi contra o City, mas, né, a gente ganhou naquele sufoco. Norwich ainda não venceu e convenceu no Carrow Road, essa é a verdade, né? Ganhamos do City, ganhamos do Newcastle, ganhamos contra o Newcastle, realmente a gente destruiu. Mas ainda falta aquele jogo para falar assim, olha, aqui em casa quem manda sou eu, entendeu? E eu gostaria muito que o Norwich vencesse o Wolverhampton para se reabilitar no campeonato, porque essa vitória contra o Wolverhampton ajudaria muito. A tabela foi muito bondosa com a gente, porque o Aston Villa e o Southampton estão com 15 pontos, eles podiam ter se distanciado mais. Então, temos que aproveitar esse momento para fugir da degola. Então, uma vitória dentro de casa contra o Wolverhampton, e aliás, o Wolverhampton tem uma história com o Norwich, um pouco de rivalidade, não local, mas por cultural, questão cultural mesmo na Inglaterra. Então, assim, seria legal vencer o Wolverhampton, né? Isso faria bem para o Norwich, faria bem para o campeonato do Norwich como um todo. Então, marquem a data. Dia 21 de dezembro, sábado, o Norwich enfrenta o Wolverhampton ao meio-dia no Carrow Road. Ainda não sei se vai ter transmissão da ESPN, mas no dia do jogo a gente compartilha aí com vocês a live stream. E o próximo jogo do Norwich é no Boxing Day, o tão falado Boxing Day. E é contra o Aston Villa. Olha só que interessante. É contra o Aston Villa. E o jogo vai ser quinta-feira, dia 26 de dezembro. Também ao meio-dia, fora de casa, lá no Villa Park. Aston Villa e Norwich. Esses são os dois jogos em sequência do Norwich. Na verdade, são 3 jogos em sequência, né? Porque sábado já tem, dia 28. Caraca, dia 28 de dezembro, Norwich pega o Tottenham no Carrow Road às 2h30 da tarde. Então, assim, vão ser 3 jogos em sequência. Provavelmente só vou fazer Canary Cast no dia 31, se eu não me engano. O próximo Canary Cast dessa rodada aí só vai sair no dia 31. Vou ver o que eu vou fazer para organizar melhor. Mas aí temos uma sequência de jogos bem interessante, né? E assim, não para, né? Porque a diferença de tempo é muito curta. Depois tem jogo dia 1º, dia 4. Então, assim, vai ser uma sequência louca, uma maratona de jogos. Mas eu vou falar só desses 2 jogos do Wolverhampton e do Aston Villa. Por quê? Agora que eu já falei a data dos jogos para vocês, eu vou dizer o seguinte. Na tabela, bom, lá em cima, só para fazer a menção honrosa, o Liverpool em primeiro com 49 pontos, em segundo o Leicester com 39. Aliás, Liverpool, né, tá devendo no mínimo uma cerveja aí pra gente. Diferença de 10 pontos, o Liverpool tá muito bem, obrigado. Agora lá embaixo, que é o que nos interessa, tá? Em 16º temos o Everton com 18 pontos, em 17º o Villa com 15, em 18º o Southampton com 15, em 19º o Norwich com 12 e por último o Watford com 9. Se o Norwich vencer o Wolverhampton, o Norwich vai a 15 pontos, empatando com o Southampton e com o Aston Villa. E aí, o Norwich passaria o Southampton na tabela, mas não sairia da zona de rebaixamento, porque no saldo de gols total, o Norwich ele tem menos gols tomados do que o Southampton. Hoje o saldo é menos 17 para o Norwich e menos 18 para o Southampton. Aliás, os 9 gols contra o Leicester deram essa ajudada aí na tabela. Que o Southampton tomou 9, né, do Leicester. Enfim. E, lógico, eu estou levando em consideração que o Southampton e o Aston Villa percam seus jogos. E aí que vem o mais interessante, porque o próximo jogo do Norwich é justamente contra o Aston Villa. E aí, se o Norwich vencer o próximo jogo, já sai da zona de rebaixamento. Só que é aí que tem um detalhe. O Norwich tem que torcer para o Southampton e o Aston Villa perderem o próximo jogo, certo? Certo.
Só que o próximo jogo o próximo jogo do Southampton e do Aston Villa é justamente Southampton e Aston Villa. O que atrapalha um pouco nossos planos, né? Mas pensem comigo, vamos lá. Se o Norwich vence, vai a 15 e o Villa empata com o Southampton, eles vão a 16. Tá? E aí não se distanciam muito. O Norwich vencendo o Aston Villa vai a 18, passando o Aston Villa na tabela com certeza. E o Southampton também, caso eles percam o próximo jogo deles, depois do jogo contra o Aston Villa. Então, assim, esse pra mim seria o melhor caminho, porque os dois ficando com 16 pontos, o Norwich conseguiria subir, alcançando ali 18 pontos e ter uma vantagem de 2 pontos em cima deles dois. Agora, num melhor cenário, a gente pode torcer pro Southampton perder o jogo, se mantendo com 15. O Villa iria a 18. O Norwich iria a 15 também, ficaria em 18º lugar. E na próxima partida, o Norwich jogaria contra o Villa. E aí, vencendo o Aston Villa, o Norwich não sairia da zona de rebaixamento, mas alcançaria os adversários. E tem também a opção do Southampton vencer, mas eu acho que pra gente seria ruim, porque quanto mais afundado o Southampton ficar, é menos risco pro Norwich na tabela. Afinal de contas, a vantagem ali do Norwich é unicamente um gol. Um gol de desvantagem que o Southampton tem pro Norwich, né? Tirando os pontos, né? Mas aí o Southampton tá na frente justamente por causa de pontos. E o Southampton tem uma vitória a mais também, tem isso. Então não seria legal pro Norwich, em hipótese alguma, o Southampton vencer. Mas os dois empatarem ou o Aston Villa vencer já seria interessante. Os dois empatarem é melhor dos mundos, com certeza. E aí o Norwich teria que vencer os dois próximos jogos obrigatoriamente para poder sair da zona de rebaixamento. É profético? É bonito? É romântico? É platônico? Quase que platônico. Mas seria o melhor dos mundos pra gente poder sair dessa situação. E bom, se isso acontecer, meus amigos, eu ia ficar muito feliz, porque, né, ia ser maravilhoso o Norwich conseguir sair em 2 rodadas da zona de rebaixamento e daria mais tranquilidade para o clube trabalhar ainda mais em janeiro, porque depois do Aston Villa, justamente, o Norwich vai ter alguns adversários difíceis, né? Vai jogar contra o Tottenham, então assim, é complicado, né? Não é uma vida fácil que o Norwich vai ter pela frente. Vai jogar contra o Tottenham, aí depois pega o Crystal Palace em casa, se bem que é o Tottenham e o Crystal Palace em casa. E aí lá no dia 4 de janeiro, como eu falei anteriormente, a gente pega o Preston North End na FA Cup. Provavelmente o Norwich vai entrar com reserva nesse jogo, não vai levar tão a sério assim a FA, tá? Inclusive, pessoal, só fazendo adendo, o André pode falar sobre isso, inclusive, né? Porque ele tá mais habituado à cultura do futebol inglês. Pelo tempo que eu fui na Inglaterra, que eu fiquei lá, essa semaninha que eu passei lá, em abril, o pessoal falou que ninguém liga para a Copa da Liga, FA Cup, porque financeiramente não vale a pena. E dentro da Liga Nacional é mais interessante o cara ficar em 17º na Premier League do que ganhar uma Copa da Liga ou uma FA Cup. Então, esses dados, quando foram colocados à mesa, né, eu pensei, agora eu entendi porque nunca o Norwich dava a sério essa competição. Essas competições, no caso, né, de Copa. Então, assim, tendo isso em mente, que o clube faça o que for melhor financeiramente para ele. E claro, né, não é prioridade ficar brigando por Copa numa temporada onde a gente tem que, de qualquer jeito, permanecer na Premier League, caso a gente queira algo mais grandioso no futuro, né? Então, essa ficaria aí a avaliação final das próximas rodadas do Norwich e da tabela do campeonato inglês. E vamos agora para a parte favorita de vocês, que é o comentário da galera aqui no Canary Cast. Bom, Canaries, começando aqui, na verdade, a única participação, essa é a verdade. A galera não quis muito participar dessa vez, mas tudo bem. Bom, não tinha muito o que falar, essa era a verdade, né? O Norwich, depois da partida contra o Leicester, basicamente tem que demonstrar a reação pra gente poder
falar algo diferente, porque senão é muito mais do mesmo, né? E aí fica sendo repetitivo. Acho que esse foi o motivo, né, das poucas participações. Mas tivemos a participação, melhor dizendo, que foi do nosso querido André, que é o @AndréVitur. Então, o pessoal que quiser seguir ele lá no Twitter, @AndréVitur, tá? O R no final, gente. E o André diz o seguinte pra mim. Sobre a pergunta, pra mim... só um detalhe, pessoal. Quando eu lancei a braba aqui no... Lanzei a braba, na verdade, né? Aqui no Twitter, eu tinha feito a seguinte pergunta. Pra você, o Norwich corre contra o tempo para reagir ou ainda podemos ficar tranquilos na Premier League? Essa foi a minha pergunta. E aí o André se propôs a responder dizendo o seguinte. Pra mim, corre contra o tempo e tem que dar uma olhada nos times da Championship. Mercados acessíveis, time tipo o leste europeu, para dar uma encorpada no elenco. E depois nosso querido amigo André diz o seguinte, pergunta na verdade o seguinte, para o Puck, qual jogador você acha que os Canaries mais tem risco de perder? Bom, eu diria que é o Godfrey. O Godfrey é o jogador que deve ser o mais cobiçado do Norwich nessa janela. O Arons também tem chance de sair, o Cantwell também, mas acho que o Godfrey, já lembrando na verdade do que foi na última janela de transferências, eu acho que o Godfrey, se apertarem ali com uns 30 milhõezinhos, eu acho que liberam ele, né? Assim, é caixa, dinheiro chegando, mas se liberarem qualquer zagueiro do Norwich, bom, vou ser mais restrito, se liberarem o Zimmerman ou o Godfrey, meu amigo, contrata uns 3 zagueiros de alto nível no lugar. Alto nível, então que sejam bons, no mínimo, porque os caras estão entrosados, os caras são os melhores zagueiros do Norwich. A gente não pode dar o luxo de perder jogadores cruciais. Eu acho que se a gente perder o Arons, a gente recupera rápido. Tá? Se a gente perder o Lewis, não vai fazer diferença atualmente, porque o Byron é titular. Agora, se a gente perder o Godfrey, o Zimmerman ou o Cantwell, meu amigo, aí vai na igreja, chega de ir no bar. Então vamos dar as mãos aqui, fazer a roda, né? Vamos, sei lá, qualquer religião é bem-vinda pra ver se acontece um milagre no Norwich, porque, cara, assim, o Puck eu acho que ele não sai, o Buendia também acho que não sai, a maioria dos jogadores eu acho que não sai. Esses que eu mencionei, esses jovens, né, o Godfrey, o Arons, Lewis e o Cantwell, além do Zimmerman, eles eu acho que tem um mercado olhando mais para eles, entendeu? Por serem jovens e por serem jogadores que estão se destacando. Mas aí voltando, Lewis não tá tanto, o Arons tem sido uma temporada razoável, não digo que ele está fazendo um milagre também, não digo que ele tá dando show, né, nos jogos que ele faz, mas o Godfrey, esse aí eu tenho medo do caramba de sair, porque eu acho que se apertar, sai, entendeu? O Zimmerman voltou de lesão, isso pode ser uma coisa que deixe os outros times meio assim, pô, será que a gente compra esse cara mesmo? Vamos ver se ele é bom, vamos ver se ele tem um condicionamento físico razoável, né, pro resto da temporada. Então assim, o Norwich talvez tenha que segurar ele na próxima janela sem ser essa de janeiro. E o Cantwell eu acho que também não sai, porque os clubes vão estar olhando ele até o fim da temporada para ver se vale a pena o investimento. Então assim, eu acho que o Godfrey e o Aaron são os dois principais ali que devem receber propostas. Quem sai? Eu acho que no máximo o Aaron. Eu acho que o Norwich não vai fazer a burrice de liberar o Godfrey, a não ser que seja um preço muito alto, a não ser que botem 30 milhões ali, entendeu? Bom, o Maddison só saiu por 25 milhões. Então assim, já que é para perder um jogador importante, que levem um caminhão de dinheiro para negociação. André, muito obrigado pela sua participação, um forte abraço e muito bom você estar sempre participando do nosso CanaryCast. E bom, Canaries, como eu falei, esse foi o nosso comentário da galera aqui no CanaryCast. Canaries, encerramos por aqui nosso CanaryCast de hoje. Bom, peço desculpas aí se demorei para liberar o episódio,
como sempre eu tenho que depender dos highlights, né, para sair a partida, mas de qualquer forma, ainda estou no prazo, tá certinho. Toda segunda-feira tem CanaryCast novo. Compartilhem, divulguem aí pros seus amigos. Sempre bom trazer pessoas novas para conhecer o Norwich, né, e para conhecer também aqui o trabalho, porque, sabe, é legal também trazer pessoas de volta não, né, de fora, e ouvir o feedback de outras pessoas. Estou participando de um grupo de podcast também, enfim, isso é muito bom porque ajuda a gente a melhorar cada vez mais. Em relação ao microfone, eu descobri que eu preciso de uma interface de áudio mesmo, não vai ter como eu testar diretamente no computador, porque não fica com a mesma qualidade, mas eu consegui dar um jeito de melhorar a qualidade do áudio usando apenas o meu celular, que é o padrão de gravação que eu fazia antes de trazer esse microfone e outras coisas que eu testei aqui. Mas enfim, futuramente, 2020, tem muita coisa boa chegando aqui no CanaryCast, na página como um todo. Eu vou melhorar ainda mais o conteúdo, tô planejando fazer umas coisas bem legais. É porque depende de dinheiro, dava um tempinho aí, mas enfim. Até o próximo CanaryCast, pessoal, e enquanto isso, on the ball City! Never mind the danger! Come on, Yellows! Vamos ganhar do Wolverhampton! Fui! Samba de Janeiro!